Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário e vamos continuar falando sobre a nova geração, pois Jesus Cristo é a única esperança para esses pequenos. Vamos começar falando nosso tema e a nossa divisa, e o nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. A nova geração é delas o reino dos céus, e mesmo que elas sejam o nosso futuro, a responsabilidade de evangelização delas é o nosso presente. Nossas crianças vivem em uma sociedade onde diversas vozes chamam a atenção para caminhos que não são os caminhos de Cristo. É o nosso papel mostrar-lhes desde cedo o Evangelho que traz a vida. O caso do Henri Borel, atentado na creche Aquarela, criança encontrada no lixo, a impressão que temos é que a cada dia toma conta do noticiário uma tragédia com alguma criança envolvida. E não é só a impressão, os dados mostram um aumento da violência contra os pequenos durante essa pandemia. O Disque 100, Serviço de Denúncias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou 95.247 denúncias só em 2020, contra 86.800 em 2019. Este é o maior patamar desde 2013. No caso do Distrito Federal, houve um aumento de 266,13% das denúncias em 2020, segundo a Secretaria da Justiça. A maior parte delas relacionadas à negligência. A média é quase 11 denúncias por hora, porém o número pode ser muito maior devido à baixa notificação. A maior parte das agressões acontece nos ambientes familiares, o que dificulta que sejam identificadas. E segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, 60% das agressões acontecem dentro de casa. Um levantamento feito pela Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro apontou que as vítimas mais atingidas pela violência são exatamente as crianças menores de 6 anos. Nos últimos 10 anos, cerca de 2.000 crianças com menos de 4 anos morreram vítimas de agressão aqui no Brasil, segundo a SBP. No período de janeiro de 2010 a agosto de 2020, 103,149 mil crianças e adolescentes de até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões em nosso país também. E em meio a essa realidade, nós sabemos que a única esperança para as crianças é Jesus Cristo. É preciso deixar de negligenciá-las e torná-las alvo de nossas orações e ações missionárias, pois só assim mudaremos a realidade e o cenário que vivemos hoje aqui no Brasil. Em Mateus 19,14, Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E assim como Jesus disse àquela multidão, nos dias de hoje nós precisamos fazer com que o Evangelho chegue até a nova geração, para que haja transformação e esperança. Hoje nós conheceremos um pouco do trabalho do pastor Caio e da Érica Dantas, que são missionários em Vitória, Espírito Santo, que contam seu testemunho com o Projeto Viver, que promove eventos e ações de conscientização de adultos, crianças, adolescentes, sobre o perigo do vício em drogas e as vulnerabilidades sociais aqui em todo o território nacional. Vamos conferir o que tem ocorrido lá no Espírito Santo. O Viver Espírito Santo tem ensinado às crianças e adolescentes do projeto que Jesus Cristo é a única esperança, ensinando a eles que Jesus é o caminho, ensinando a eles que Jesus é aquilo que eles necessitam e ensinando a eles a fazerem boas escolhas. Jesus Cristo é a única esperança. Nessas ações de compaixão e graça, podemos experimentar o cuidado de Deus.
Eu me lembro que uma vez Deus colocou em nossos corações que nós deveríamos marcar a entrega de cestas básicas para as famílias, só que no entanto nós não tínhamos nenhuma cesta. E eu peguei o telefone e eu liguei para a coordenadora da igreja local, dizendo a ela que ela deveria marcar a entrega das cestas para a próxima sexta-feira. E eu fiz aquilo sem saber o que iria acontecer. E quando eu acabei de desligar o telefone, eu recebi uma ligação de uma igreja, onde eu fui perguntado quantas famílias nós tínhamos no projeto. E eu então disse, e aquela irmã que me ligou falou assim: pastor, então amanhã vocês podem passar aqui, que nós vamos abençoá-los com as 58 cestas básicas. Nós temos visto Deus agir grandemente nesse tempo. Eu me lembro que uma vez nós também estávamos marcando a entrega de cestas e eu cheguei aqui no projeto e eu liguei para uma família perguntando se eles precisavam de cestas básicas, e aquela família me disse se poderia vir buscar naquele momento. E eu disse que sim, e quando eles chegaram no projeto, aquela mãe começou a chorar, e eu perguntei a ela o que havia acontecido, e ela me disse: pastor, hoje pela manhã eu perguntei a Deus o que eu e minha filha iríamos comer. E um tempo depois o pastor nos ligou perguntando se nós queríamos a cesta básica. Nesse tempo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem mostrado a essas famílias que ele é suficiente, que ele é a esperança para a vida delas. Eu me lembro de uma outra vez onde nós estávamos no momento de oração, antes de entregar as cestas para as famílias, e um avô, ao se levantar, ele levantou as mãos aos céus e disse assim: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje vai ter janta na minha casa. As igrejas batistas têm estado conosco nesse trabalho, e Jesus Cristo tem sido apresentado como a única esperança para essas famílias. Nesse tempo de pandemia, começamos a nos perguntar o que fazer. Foi então que começamos a realizar encontros online com as nossas crianças e adolescentes do Viver. Durante esse tempo, realizamos mais de 340 estudos bíblicos com as nossas crianças. Com elas, podemos orar, ouvir os seus pedidos, estar intercedendo junto com elas. Mas o maravilhoso que podemos vivenciar foi ver crianças e adolescentes se rendendo aos pés do Senhor, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nossa missão é multiplicar discípulos. Por isso nós acreditamos que as nossas crianças e adolescentes não são a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje. Por isso nós vamos continuar lançando a boa semente do Evangelho, pois nós acreditamos que Jesus é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Ele é o caminho, a verdade. É falando de vida que o Movimento Viver tem ensinado a milhares de crianças de todo o Brasil lições sobre boas escolhas, escolhas que levam para perto de Cristo e para longe das coisas deste mundo. Além disso, muitas delas são afetadas pelos pais usuários de drogas e álcool. O problema é que não acontece só nas capitais e tem sido tratado por projetos como Novos Sonhos, Casa Viver e também entre as crianças ribeirinhas. Na Amazônia e também no sertão, muitas crianças têm sofrido com abandono, vício dos pais, com a violência sexual e a falta de cuidados com a saúde. E é nosso compromisso cuidar desses aspectos físicos e espirituais das crianças em todo o Brasil. E nossas ações sociais alcançam todo o Brasil e se mantêm exclusivamente com a contribuição voluntária. Realizados sem fins lucrativos, nossos projetos prezam por declarar que Jesus Cristo é a única esperança e oferecer uma perspectiva de longo prazo de um futuro melhor a milhares de crianças, adolescentes e jovens. Transformar vidas através da fé é a missão que nós precisamos cumprir diariamente, não importa onde estivermos. E assim nós mantemos viva a esperança de que podemos construir um Brasil mais justo,
para todas as pessoas, levando o que nós temos de mais precioso, que é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Faça parte de tudo isso com a sua oferta, com as suas orações. Essa semana nós continuaremos orando pela nova geração e no próximo Momento Missionário nós conheceremos a segunda ênfase da nossa campanha de missões nacionais em 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Não fique de fora, não perca esse privilégio de participar de missões para a honra e glória do nosso Deus. Vejo você no nosso próximo Momento Missionário. Deus abençoe. A esperança